Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8. Achamos aí? Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o 8. Vamos ler a palavra de Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu quero destacar o versículo 8, o final do versículo 8 aí, que fala assim, olha, inconstante em todos os seus caminhos. Qual o tema da mensagem de hoje? Vencendo a inconstância. A carta de Tiago, que está em nossas mãos, foi escrita para pessoas que estavam fugindo por causa da perseguição aos cristãos. E ele fala sobre essa questão da gente amadurecer, da gente crescer. E Tiago está falando aqui que a pessoa não pode ser inconstante. A pessoa tem que ser madura, tem que ser linear, constante. Ele fala aqui, Tiago, não fique duvidando como uma onda do mar, levado para um lado para o outro. Não seja um homem, uma mulher inconstante. Por isso está a mensagem aí sobre inconstância. Por que, pessoal? Por que eu estou falando sobre isso? Porque estamos aí hoje no último domingo do ano de 2015. Estamos entrando no ano de 2016. E começam agora aqueles novos planos. Inclusive no culto da virada, todos os anos nós entregamos um papel, e naquele papel está escrito alvos na área intelectual, alvos na área emocional, alvos na área espiritual, alvos na área financeira, você na saúde. Você vai colocar o que você pensa para o ano que inicia, e vamos orar por esses projetos, por esses sonhos. Agora é certo que muitos fazem planos, muitos fazem projetos e não cumprem, porque muitas vezes o que falta é a constância. Diga constância. Muitas vezes falta isso, porque a inconstância, ela é um inimigo de cada um de nós. A inconstância, a inconstância, ela conspira contra nós. Você pode ser uma pessoa inteligente, você pode ser uma pessoa visionária, você pode ser uma pessoa carismática, uma pessoa comunicativa, uma pessoa maravilhosa, mas se você for uma pessoa inconstante, seus projetos dão em nada. Uma pessoa inconstante frustra a vida e vive uma vida de segunda categoria, uma vida pequena, medíocre, porque não consegue levar nada adiante. Não consegue fazer nada sempre com o mesmo ritmo, com a mesma força, com a mesma vontade. Abel disse bem aí, nós não vamos usar branco agora no ano novo, não porque a gente acha que o branco vai trazer alguma coisa, não. Quem nos traz a paz é Jesus Cristo. Você pode estar de amarelo, de branco, de azul, de preto, não importa a sua cor. Você pode passar embaixo de uma escada, você pode passar um gato preto na sua frente. Jesus Cristo é Ele que vai dar a nossa vitória. Agora eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, diz assim, ó, se o branco trouxesse paz, nenhum médico teria depressão. Se o amarelo atraísse dinheiro, o pessoal do correio estava rico. Se o vermelho resolvesse a vida amorosa, nenhum bombeiro estava divorciado. Não adianta passar a virada do ano de branco e passar o resto do ano em trevas. O ano novo que se aproxima não terá nada de novo se não tivermos atitudes novas. Ano novo, vida nova. Mas se não fizer diferente, tudo vai ser igual.
Inconstância, gente. Algumas áreas que a gente tem inconstância. Por exemplo, inconstância nos projetos. Quem de nós já... eu vou começar a ler um livro. Aí começa a ler o livro. Aí chega na página 40 do livro ali. Já vai esquecendo aquele livro. Aí vai numa livraria, vê um outro livro. Esse livro agora é maravilhoso. Aí pega um outro livro, aí começa. Aí está com 2 livros já pela metade. Aí começa a ler o outro livro. De repente já para também. E assim vai se acumulando vários livros sem terminar. Isso é inconstância. O que é inconstância? Olha o significado de inconstância. Qualidade ou característica de que ou de quem é inconstante. Falta de constância, falta de perseverança, de firmeza, tendência para mudar de ideia, de opinião, de atitude, volubilidade, instabilidade. Pessoas que não conseguem avançar em projetos pessoais, pessoas que não conseguem levar adiante seus projetos. Por exemplo, quem aqui talvez, eu quero tocar violão. Meu sonho é tocar um violão. Aí entra na aula de violão, começa a fazer aquelas, primeiro dó, começa a fazer aqueles calos no dedo e já desiste. Não, é muito difícil. Mas na vida, tudo é muito difícil antes de tornar-se fácil. Olha o que eu estou dizendo aqui. Na vida, tudo é muito difícil antes de se tornar-se fácil. Às vezes nós achamos que só a inspiração que vai resultar em alguma coisa, mas não é a inspiração, é a transpiração. A transpiração. Quantos aqui, esse ano eu vou estudar inglês? Aí começa, se matricula no curso de inglês, vai uma aula, 2 aulas, primeira prova, já começa a desiste do curso logo mais. Não, agora eu quero estudar francês. Aí começa francês, aí vai 1 mês no ano, 2 meses, 3 meses, não, agora eu cansei. Então, não termina aquilo que se começa. Tem o Thomas Edison diz que 1% de inspiração e 99% de transpiração. Eu gosto dessa frase. 1% de inspiração. Hoje eu estou inspirado. Esse ano eu vou entrar na aula de música. Mas é 99%, gente, de transpiração. Uma ilustração aqui das abelhas. Você sabia que para fazer um mel, as abelhas, quando você se delicia do mel, uma única colher de um mel, para produzir essa colher de mel, as abelhas fazem 4.200 viagens às flores. 4.200 viagens às flores. Mais uma lição para a gente entender que a vida é muito mais disciplina, é muito mais organização, dedicação do que um simples talento. Essa questão do talento, às vezes a pessoa pensa, porque você tem o dom. Porque você... Não, gente, não tem dom não. Você vê uns músicos aqui em cima da igreja, isso não é simplesmente um dom. Isso aqui é esforço, é dedicação, é aula, é treinamento. Quantos querem começar uma faculdade, por exemplo? Vou começar uma faculdade. Começa a fazer um curso lá por exemplo, de direito. Aí faz 3 semestres, não estou gostando mais. Eu vou fazer agora educação física, nada a ver uma coisa com a outra. Vai fazer educação física. Aí faz mais um semestre, não estou gostando, aí vai para engenharia, nada a ver. E não termina. Quando eu fazia faculdade de psicologia, e eu tive a oportunidade de começar certo e terminar certo, eu não perdi nenhum semestre. Eu comecei em 2005 e formei em 2010. E nesse período teve pessoas, eu entrei, já estavam estudando, e eu saí e continuaram na faculdade. Ficaram lá 8, 9, 10 anos para se formar num curso. Por quê? Muitas vezes, inconstância, falta de disciplina, falta de organização e planejamento,
estudo e se perde nos projetos, se perde no foco, não consegue levar adiante aquilo que começa. Também, quer uma dica para você? Deixa eu falar uma coisa para você. Essa dica de um amigo meu que é pastor hoje, o pastor Cláudio San. Ele começou um curso de filosofia. E eu falava assim para ele: e aí, Cláudio, está gostando? Ele falou assim: cara, estou odiando. Por que você não termina? Por que você não para? Eu falei assim: cara, porque eu não vou parar. Porque se eu parar, tudo que eu começo eu vou parar. Então, já que eu comecei, eu vou terminar. Eu vou até o fim. E ele se formou em filosofia. Ele é pastor da nossa igreja. Ele está na Holanda agora, a esposa dele está fazendo um mestrado, doutorado. Ele está na Holanda, ele é formado em teologia e em filosofia também, mas não desistiu, porque uma hora pode ser útil. Uma hora aquele curso, mesmo que ele não gostava na época, pode ser útil na sua carreira, na sua profissão. E nós temos que ter constância em nossos projetos. Uma outra área também que as pessoas são inconstantes, todos nós, é na fé. Inconstantes na fé. Esse ano minha vida com Deus vai ser maravilhosa. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou orar todos os dias. Esse ano eu vou nos cultos. Aí, primeiro domingo vai, lê a Bíblia. Segundo domingo do mês, terceiro, quando chega em Levítico ali da Bíblia, já começa a desistir. E assim não consegue terminar o que começou. Muitos levantam as mãos num culto como esse. Quem quer aqui entregar a vida a Cristo? Eu quero, pastor. Vem à frente, faça uma oração. Semana que vem não aparece na igreja mais. Não tem constância, não tem perseverança na fé. Olha o que diz o livro de Hebreus. Eu vou colocar aqui para ficar fácil aqueles que não têm facilidade em abrir as Bíblias. Eu vou colocar aqui para facilitar. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 10, sobre a perseverança. Olha, com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Olha o que diz agora: e se ele retroceder, voltar para trás, nele não se compraz a minha alma. Versículo 39, vamos ler juntos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha o que diz: nós não somos os que retrocedem. Nós não somos aqueles que desistem. Não somos. Nós somos da fé. Nós vamos avançar, vamos crescer, vamos avançar na palavra de Deus, vamos ler a Bíblia, vamos orar todos os dias no ano 2016, vamos ser firmes no culto, porque isso faz bem para nós. A firmeza com Deus, tudo depende de nossa firmeza com Deus em nossa vida. Irmãos, o texto que eu li no início da pregação, Tiago capítulo 1, se você estiver com sua Bíblia aberta ainda, o versículo 7, ele fala exatamente isso. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Esse homem é de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante, gente. Ele é como, diz Tiago, uma onda agitada pelo vento, lá para cá, frente e para trás. Como um navio desorientado. Hoje está feliz, amanhã está triste. Hoje está crente, amanhã está ateu. Hoje está vivendo o evangelho, amanhã não quer nem orar. Inconstante. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e o quê? Constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Sede firmes, sede constantes. Né? Imagine se o apóstolo Paulo tivesse desistido da sua carreira da fé, quando perseguiram ele, quando o maltrataram. Talvez nós não teríamos aqui a palavra de Deus, porque só o apóstolo Paulo escreveu 13 livros. 13. Você talvez não sabe, mas a sua vida contagia outras. Você pode influenciar outros para o bem ou para o mal. Talvez você está aqui hoje, você nem imagina, mas o seu filho, daqui talvez pequenininho hoje, vai ser um futuro pastor. E você não tem nem ideia disso. Mas você tem que ser constante, firme
na palavra de Deus. Deus vai semear, Deus vai fazer nascer essa semente. Com certeza sua família vai ser próspera e abençoada, e você vai ver muitos depois de você servindo a Deus como você e sua família. A questão aqui, pessoal, é um problema de autoestima. A gente nutre uma baixa autoestima. A gente acha assim, eu não dou conta disso. Falar inglês, não dou conta. Aprender a tocar violão, impossível. Mexer no WhatsApp, nunca vou aprender isso. Mexer no celular, não vou saber. Informática, impossível. A gente acha que não temos condição. A gente acha que só os gênios, superdotados, os talentosos. Na realidade, se você vê a história da humanidade, os que conseguiram alguma coisa, não foi através dos seus dons, através das suas super habilidades, não. Foi através da sua disciplina, da sua perseverança. Por exemplo, Ayrton Senna. Está ali alguns dados da sua carreira: 2.982 voltas na liderança, 610 pontos, 161 grandes prêmios, 65 pole position, 41 vitórias, 3 campeonatos mundiais, porque o cara morreu jovem. Mas você sabe que Ayrton Senna diz que quando começava a chover, muitos pilotos iam para o cockpit, tomaram um café, um chocolate quente, tomaram um leite quente, um chá, um café, um lanche. E nessa hora, diz a história de Ayrton Senna, que ele ficava embaixo d'água, treinando, dirigindo, ficava molhado, ficava lá embaixo do temporal. E interessante, quando Ayrton Senna estava perdendo as suas provas, os seus fãs começavam a torcer para que chovesse. Porque se chovesse, Ayrton Senna superava os seus adversários. Ou seja, não é uma coisa que ele tinha assim, ele passava os... Não, ele era disposição, era suor, era horas e horas embaixo de água, de chuva. Fazia ele algo diferente, uma pessoa diferenciada. A gente acha assim, não, porque se essa pessoa tem esse dom, é porque ela nasceu assim. Como se a vida não cobrasse de nós uma dedicação, uma disciplina. Olha o significado de constância. Reprodução não interrompida de um mesmo fato ou um fenômeno, frequência, habitualidade, força moral de quem não se deixa abater, perseverança, persistência, força de ânimo. Força de ânimo. Se eu quiser pregar bem, se eu quiser aprender a arte da pregação, eu preciso pregar muito, eu preciso pregar todo domingo, eu preciso ler a semana toda, ler livros novos, ler muito a Bíblia, senão não acontece a coisa por osmose. Se você vê a minha primeira pregação, e hoje melhorei, e vou melhorar mais. Mas se eu não desistir, se eu não interromper, se eu não parar de ser habitual, de ter perseverança, persistência, eu vou melhorar, eu vou aprender em qualquer um de vocês. Pode também, qualquer coisa na vida, aprender. Agora é a época dos regimes, né? Começa agora o mês de janeiro, vamos fazer regime, vamos emagrecer, vamos começar uma dieta. Começa os 15 primeiros dias de janeiro e desiste da caminhada, desiste da dieta, quebra o regime. Se não tiver, gente, perseverança, não vai conseguir chegar muito longe. Pode até falar muito, fala, mas não age, não adianta. Tem que ter compromisso, tem que ter objetivo. Tem que acreditar em si mesmo, achar que você pode. Mas na realidade tem muitos que não sabem o seu potencial. Muitas pessoas acham que não são capazes. Olha essa imagem aqui, essa imagem é muito interessante, gente. Você imaginou a força de um cavalo e o peso de uma cadeira de plástico? Mas você sabe que esse cavalo não dá um passo daí, porque ele acha que ele está preso. Ele acha que ele está sem saídas, sem forças.
E muitos são assim. Você sabia que, não sei, hoje não pode mais, mas na época que nos circos tinha elefantes, os elefantes, quando eram treinados, eram colocadas grossas estacas, correntes nos seus pés, estacas no chão, e aqueles elefantes, quando eles levantavam, estavam presos. E então eles achavam que não tinham como sair, realmente não tinham. Muita força ele tem, mas as estacas eram muito bem colocadas. Eles não tinham como escapar. Depois os seus domadores tiravam as estacas e deixavam só as correntes. Só as correntes. E eles achavam que eles estavam presos. Eles achavam que não podiam fazer movimentos. Eles, só de ouvir o barulho das suas pernas, eles ficavam no mesmo lugar, parados. E assim também, muitas vezes, somos nós. Achamos que não vamos dar conta, não vamos conseguir e não confiamos em nós mesmos. Tem uma outra história que eu acho muito linda, de Abraham Lincoln. Deixa eu te contar para você a história desse homem aqui. Ele nasceu no ano de 1809, numa casa de madeira. Seu pai era iletrado, não sabia ler, sua mãe doente. Foram despejados da sua casa quando tinha 7 anos. A sua mãe morreu quando ele tinha 9 anos. Será que tem alguém com uma vida mais difícil do que esse homem aqui? Sua primeira tentativa de uma carreira foi em 1831 e fracassou. Depois ele tentou se candidatar a um cargo de legislador do estado, não teve sucesso, perdeu o emprego, tentou matricular-se em direito, não foi aceito. Pouco tempo depois, pediu dinheiro emprestado, mas faliu novamente, declarou falência e passou 17 anos pagando dívidas. Escute aqui a história desse homem. Em 1835, apaixonou-se por Anne Rutledge, mas teve o coração partido quando ela morreu. No ano seguinte, teve um colapso nervoso e demorou 6 meses de recuperação da saúde. Em 1838, se candidatou a orador da Câmara Estadual e foi derrotado. Em 1840, se candidatou para ser membro do Colégio Eleitoral e foi derrotado. Em 46, se candidatou ao Congresso, ganhou uma vitória. Quando concorreu à reeleição, perdeu. Em 1849, tentou um cargo de oficial em registro imobiliário, não foi aceito. Em 1854, candidatou-se ao Senado dos Estados Unidos, perdeu. Em 1856, tentou ser vice-presidente do partido, perdeu. Em 1858, perdeu novamente uma vaga no Senado. Em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. 1860, Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos. Esse homem enfrentou uma guerra no seu país. A vida dele preparou para esse momento. A vida dele o preparou para esse momento. Superou dificuldades, superou um momento difícil no país. E depois de 5 dias que acabou a guerra, Lincoln foi assassinado. Morreu antes de 60 anos, deixando o seu nome na história. O 16º presidente dos Estados Unidos. E o seu nome hoje nos Estados Unidos, nome de ruas, avenidas, bancos, universidades, está marcado na história dos Estados Unidos. Rapidamente, então, gente, você acha que a vida é feita de oportunidade ou de perseverança? Perseverança, constância, dedicação. Eu tenho alguns outros, eu vou falar bem rápido. Beethoven, vocês conhecem a história de Beethoven? Esse jovem tocava violino, outros instrumentos também, é claro, e o professor dele disse que ele não tinha uma facilidade, não tinha habilidade. Depois esse homem fica surdo, e mesmo surdo, gente, escuta eu dizendo, surdo, esse homem foi um dos mais excelentes músicos de toda a história da humanidade. O Walt Disney, famoso também, o Walt Disney, ele foi trabalhar num jornal, disseram que ele não tinha criatividade. O Walt Disney hoje é dono do maior parque de diversão do planeta Terra, o Walt Disney World, e esse homem não tinha criatividade. Thomas Edison
inventor da lâmpada, da luz elétrica, diz que esse homem, a mãe dele, chegaram para a mãe dele e falou assim, que o seu filho não tem condição de estudar, o seu filho tem dificuldade de aprendizado. Estava na carta, quando a mãe estava com ele na frente dele, falou assim, mãe, o que está escrito na carta? Filho, está escrito nessa carta que você é muito melhor do que seus alunos e que sua escola não é capaz de ter você lá, que você tem que ir numa escola melhor. E a mãe dele estudou esse menino, acompanhou esse menino, a mãe dele investiu nesse menino, e esse homem é o maior cientista, um dos maiores cientistas, tem mais de 1000 invenções no seu nome. E no dia da sua morte, desligaram as luzes, mostrando como seria o mundo sem a sua vida e o seu legado. Ou seja, gente, mais uma vez, constância, perseverança, disciplina, autoestima, isso precisa para você chegar em algum lugar. A questão é que nós desistimos muito cedo. Na grande jornada da vida, nós muitas vezes achamos que não somos capazes, cruzamos os braços, deixamos o barco à deriva. Achamos que estamos cansados, estou cansado, não dou conta mais de seguir nesse projeto, nessa faculdade, nesse casamento e tantas coisas que a gente se dispõe a fazer. Vocês viram agora a notícia dos pescadores no Rio Grande do Norte, que ficaram durante 5 dias perdidos no mar, mas não desistiram de lutar pela vida, e o socorro chegou, a embarcação foi encontrada. Eles estavam aguardando uma nova oportunidade para chegar alguém para dar socorro, e chegou. Um outro exemplo de perseverança, Michelangelo. Esse homem pintou a Capela Sistina, deitado de costas, sobre tábuas de um estrado, a mais de 10 metros de altura, 8 anos, pintando o juízo final. Interessante que certa pessoa falou assim para ele, por que você tem tanto cuidado nos detalhes? Por que você se esmera tanto? Já que as pessoas vão ver muito longe, são 10 metros de altura, ninguém perceberá. Ele respondeu, mas eu percebo. Ou seja, queria fazer o seu melhor. Foi encontrado muitos esboços, 2.000 esboços do que ele queria fazer na Capela Sistina. E hoje é uma referência mundial, um lugar para todos que querem conhecer essa pintura. Gente, nós pagamos um preço para cumprir os nossos projetos. Nós temos que pagar um preço, sim, quando queremos fazer alguma coisa na vida. Sylvester Stallone, tem uma história dele muito interessante, que ele estava assistindo uma luta, e ele escreveu um roteiro. Foi para casa, escreveu 3 dias sem parar o roteiro do filme Rocky Balboa. Chegou nos estúdios, ofereceu o seu projeto, e ofereceram para ele $400 mil na época, pelo seu projeto. Mas ele fez uma contraproposta, escute aqui, dariam 20 mil para ele só, veja bem, 400 mil, dariam 20 mil, e ele poderia fazer o papel de ator do Rocky Balboa. E ele foi aceito essa proposta. E esse homem é tão famoso hoje, porque ele preferiu ganhar menos, mas fazer uma coisa que daria para ele talvez um futuro, daria para ele algo melhor. Porque, gente, uma coisa é certa, que se você quiser ser feliz hoje, você vai ser feliz, vai desfrutar de todos os seus prazeres que esse mundo oferece, mas é certo que talvez amanhã você pode estar triste. Mas se você, ao contrário, se dedicar hoje, se esforçar, pagar um preço, ralar,
chorar, abdicar de muitas coisas, para no futuro você poder ter algo melhor, uma família, um casamento, um emprego, uma faculdade. Você vai sofrer sim agora, mas na frente você vai ver que valeu a pena. Quero indo para a conclusão dessa mensagem, dizendo o seguinte, vamos lá ler o que está escrito lá. Deus não faz nada daquilo que nós podemos fazer. Diz que uma vez um pastor chegou assim numa igreja e falou assim: quem quer emagrecer, vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração. E segura a calça quem tiver fé. Eu acho esse tipo de oração uma oração imatura. Por quê? Porque a pessoa quer emagrecer sem fazer esforço. A pessoa quer emagrecer sem reeducação alimentar, sem atividade física. Deus pode até fazer um milagre, mas daqui um mês ela está gorda de novo. Por quê? Ela não aprendeu a se alimentar. Ela não aprendeu a comer, a caminhar, a uma academia. Ela não aprendeu. Então, gente, Deus não faz nada daquilo que nós podemos fazer. Ninguém emagrece com oração, mas com mudança de hábitos. Da mesma forma que ninguém é um médico só para receber uma unção numa igreja. São dedicação de muitos anos de estudo de medicina, especialização, plantões noturnos, residência. É muito fácil jogar para Deus alguma coisa que é nosso. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que assumir a nossa constância, sair da inconstância. Olha essa frase aqui que está parecida com o tema do tópico. Deus não faz nada daquilo que nós podemos fazer, mas Ele faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. Vamos ler juntos? Deus não faz nada daquilo que nós podemos fazer, mas Ele faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. Aquele adolescente que chega no Enem, né? Eu já fiz isso na adolescência. Chega na prova, Deus faz um milagre. Deus abre o céu e me dá esse gabarito, né? Não vai acontecer nada, gente, porque você não estudou, porque você não dedicou, e não envergonha o nome de Deus, não. Não põe no final da prova lá assim: Deus te abençoe, professora. Não ponha, não. Nessa hora, diga que você nem é evangélico. Porque não existe, gente, você querer que Deus faça uma coisa que é seu dever. Último vídeo da noite aí, por favor. João trabalhava em uma empresa há muitos anos. Funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações e por isso mesmo, já com seus 20 anos de casa. Um belo dia, ele procura o dono da empresa para fazer uma reclamação. Patrão, eu tenho trabalhado durante esses 20 anos em sua empresa com toda a dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. O Juca, que está conosco há somente 3 anos, está ganhando mais do que eu. O patrão escutou atentamente e disse: João, foi muito bom você vir aqui. Antes de tocarmos nesse assunto, eu tenho um problema para resolver e gostaria da sua ajuda. Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. João, meio sem jeito, saiu da sala e foi cumprir a missão. Em 5 minutos ele estava de volta. E aí, João? Verifiquei como o senhor mandou. O moço tem abacaxi. E quanto custa? Isso eu não perguntei, não. Eles têm quantidade suficiente para atender a todos os funcionários, João? Também não perguntei isso, não. Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi, João? Não sei, não. Muito bem, João. Sente-se ali naquela cadeira e me aguarde um pouco. O patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. Deu a ele a mesma orientação que dera a João. Juca, estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Vá até lá e verifique se eles têm abacaxi, por favor. Em 8 minutos o Juca voltou. E então, indagou o patrão, eles têm abacaxi? Tem sim, e em quantidade suficiente, patrão, para todo o nosso pessoal. E se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é vendido a R$ 1,50 cada, a banana e o mamão a R$ 1,00 o quilo, o melão R$ 1,20 a unidade e a laranja R$ 20,00 o cento, já descascado. Mas como eu disse que a compra seria em grande quantidade, eles darão um desconto de 15%.
Aí aproveitei e já deixei reservado. Conforme o senhor decidir, eu volto lá e confirmo, explicou o Juca. Agradecendo as informações, o patrão dispensou. Voltou-se para o João, que permanecia sentado ao lado, e lhe perguntou: João, o que foi mesmo que você estava me dizendo? Nada sério não, patrão, esqueça. Com licença. E o João deixou a sala. Tem muita gente assim, acomodada, que não faz absolutamente nada além do que foi estritamente pedido ou solicitado. São pessoas que acham que já fazem demais e sentem-se os eternos injustiçados. Num mercado competitivo como o do mundo atual, quem for melhor, quem se esforçar mais, quem se interessar realmente pelo que faz, é óbvio que vai galgar postos no ambiente de trabalho. Não se restrinja, não se limite, amplie seus horizontes. Só assim você vai se destacar e ter sucesso na sua vida profissional. Olha essa frase aqui, ó. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe e mantenha-se constante em seus projetos, como se tudo dependesse do seu esforço. Vamos ler juntos? Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe e mantenha-se constante em seus projetos, como se tudo dependesse de seu esforço. Isso está ligado com o texto de Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Se o que, irmãos? Se não desfalecermos, se não desistir, se não desanimar, se não for uma pessoa inconstante, você vai chegar. Fique firme nos seus projetos para 2016, na sua faculdade, na sua dieta, no seu casamento, no seu mestrado, na sua igreja, no seu concurso, na procura pelo emprego, no sonho da casa própria, enfim, fique firme, porque diz a palavra de Deus, Apocalipse 16, 15, eis que venho como um ladrão, feliz aquele que permanece vigilante, conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Permanece vigilante, permanece constante. Essa é a solução da vitória.